Boa noite. Nós estamos aqui para falar a respeito de algo assim bem interessante. O meu nome é Maria das Neves, estou como terapeuta e eu vou entrar hoje mais uma vez com a minha amiga Rayane e nós vamos estar falando a respeito de apego seguro, ou mesmo a importância do apego seguro. Estou aqui, deixa ela ver se ela entra. Então é muito importante, né? E dando já algo assim, falando de algo assim bem interessante que envolve apego seguro, é um versículo bíblico que fala em Efésios 6 de 1 a 4, que fala assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E fala mais: para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pois não irritei os seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então nós estamos falando assim de algo assim bem interessante, né? E eu convido você, né, a estar conosco. É um assunto, falar desse tema de hoje, apego seguro, é algo para nós, para todas as mulheres e também para toda a família. É algo assim, que realmente faz toda a diferença em uma família. Bem interessante de você agregar na sua família. Pronto. Boa noite, Rayane. Boa noite para todos. Nós não somos convidadas uma da outra, nós somos parceiras, né? Nós somos parceiras de live. E na nossa próxima live, eu creio que nós vamos convidar mais uma pessoa, para estar com a gente, para a gente estar compartilhando a respeito do nosso tema desse mês de dezembro. Então, como eu falei aqui, falando a respeito de apego, né? Apego seguro, nós vamos falar de apego seguro, e por isso que eu entrei falando a respeito de deveres de pais e filhos, né? Os filhos têm que obedecer aos pais e honrá-los, e os pais devem ter o cuidado de não irritar os seus filhos, ou educar com amor, né? Então, estamos aqui com a Rayane, ela vai se apresentar também, mais uma vez. Boa noite, gente. Que nós mais outra vez, né? Só a gente trocou o horário dessa vez. Colocou para Sim, noite, para bem mais tranquilo, né? Muito gratificante. Tá em uma live, mas a irmã da Neve, minha parceira. E a gente vai falar hoje num tema muito importante, que é o apego seguro. Então, eu me chamo Rayane, sou coach de vida. E todos esses temas que a gente já vem trazendo, que a gente já vem transparecendo para vocês, são temas que a gente já carregou e que a gente se libertou, né? Desses temas que a gente já deu para trás. E esses temas agora que a gente vai transmitir são temas também que tem algum que a gente se identifica, tá? Então, são os temas que a gente tem e às vezes a gente não consegue perceber. E às vezes nossa vida começa não dando certo por conta de certos apegos que a gente tem. Esses apegos, eles vêm da infância, né? A gente traz eles lá da infância da gente, de como a gente foi criado, de como a gente foi tratado, das pessoas que cuidavam da gente, dos nossos pais. Então, é um tema muito, muito importante. E, assim, espero que muitas pessoas se identifiquem, né? E quem for se identificando com o que a gente, decorrer da live, a gente for falando, vocês podem ir botando aí nos comentários, tá bom?
Pode continuar, irmã da Neve. Então, como eu falei a respeito do versículo, né, e uma das coisas, assim, para falar assim, da minha história, falar da importância, né, do apego, eu coloquei aqui um pouquinho a respeito do apego à paz, né? Que foi a forma também que eu fui criada. Eu fui criada para obedecer. Né? Inclusive, eu quero dizer para quem está nos ouvindo até agora, né? Para a Rayane também, que nós somos parceiras, mas nós estamos nos conhecendo dia a dia. Então, até hoje, dona de casa, tenho filhos, e eu obedeço a minha mãe. Obedeço mesmo. Se por acaso eu estiver em casa e ela dizer que quer me ver, eu abro uma exceção e vou lá saber o que ela quer comigo. Como também, hoje eu já não falo que é lei, mas quando ela diz assim, olha, é bom observar isso aqui que pode não dar certo. E eu vou parar para me ouvir e dou crédito. E aqui, quando fala apego seguro, significa vínculos afetivos ou ligação entre indivíduos e o seu Criador. Por isso que eu coloquei esse versículo bíblico, onde tem muitos outros, desde quando a gente é bebê, desde quando a gente é criança, que tem outro versículo também, eu coloquei esse aqui, honra teu pai e a tua mãe, porque é parte da fase adulta. Mas eu quero também lembrar para você que tem um versículo que fala assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar a criança. E isso gera, no indivíduo, gera na pessoa esse respeito aos pais, que é também um vínculo. Como também fala aqui, é um vínculo, é um apego também com outras pessoas. Inclusive, tem uma participante aqui que hoje também é terapeuta. Isso é muito gratificante. É a terapeuta Josilene, né? Ela mora em São Luís e a gente hoje tem um apego, porque a gente se conheceu, ela esteve na minha casa, né? Nós tivemos assim uma convivência bem de perto e a gente tem esse apego de se relacionar, às vezes de buscar alguma interação, digamos assim, um aconselhamento, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então hoje a gente tem, e esse apego seguro, a gente tem com o nosso Criador, tanto o Criador humano como o Criador eterno. Então, é muito profundo falar do apego seguro, sem que a gente fale também da questão do apego, né, inseguro. O que faz nós vivermos hoje com essas situações de ter esse apego que é tão seguro, de repente, ele se torna um apego inseguro. Né? Inseguro. Eu não sei se Rayane quer falar a respeito disso, porque no meu caso eu fui sempre criada com pai e mãe. Desde quando eu nasci, meu pai fez questão de acompanhar a gente até o altar para casar, e ele nunca saiu de casa. Então, nós tínhamos, hoje meu pai é falecido, e nós temos um apego muito grande com a minha mãe, de amor mesmo, de querer estar perto, sabe? Hoje mesmo, assim, deixa eu ir lá ver minha mãe, porque a minha irmã ligou, tá tudo bem por aí, porque tu não apareceu? Então, eu fui lá para ver. Então, o apego seguro começa com pai e mãe, e também a nossa ligação com o Pai Eterno, que é o nosso Deus. Mas, Rayane, por favor, pode falar também um pouco. Continuando a irmã da Neve. O apego seguro, ele é um apego quando... como a pessoa cria esse apego, como a pessoa tem esse apego, né? Então, quando você é criança, você tem uma criação, né? Dependente se você foi criado pelos seus pais, pelos seus avós, outra pessoa. Então, esse cuidador que cuidou de você na infância, ele cuidou de uma maneira saudável. Ele
lhe transmitiu coisas que cumpriam suas necessidades, né? E quando é criança, a gente necessita de atenção, de carinho, de um abraço, de um eu te amo. Então, quando uma pessoa está na vida adulta, que tem um apego seguro, é porque ela teve uma infância tranquila, teve uma infância saudável, com os cuidadores, né? Seja os pais, são pessoas próximas que cuidou, né? Essa criança. Então, ela foi para a vida adulta, ela teve esse apego seguro. Então, o apego seguro, quais são as suas vantagens na vida adulta? Quando você leva um apego seguro para a sua vida adulta, você consegue ter uma vida mais tranquila. Você consegue resolver os seus problemas de uma maneira mais saudável, sem explodir, né? Sem humilhar, sem querer pisar nas pessoas, exemplos que a gente dá, né? Então, quando você vê pessoas que gostam de diminuir os outros, gostam de criticar, gostam de fofoquinhas, então são pessoas que não teve uma infância saudável. Ela não teve certos cuidados que ela necessitou na infância e aquelas pessoas que cuidou dela, seja os pais, seja quem for, eles não transmitiu tanta segurança, tanto amor que a criança precisa. Então, quando você tem esse apego seguro, sua vida adulta, tudo é mais tranquilo, tudo é mais saudável, você consegue resolver as coisas com mais tranquilidade. Tudo tem um ponto que você consegue resolver sem explodir. Então, na passada, que a gente falou do tema, né, sobre emocional, eu até falei na live que eu descobri um apego um certo tempo. Depois que eu já estava casada, depois que eu já tinha meus filhos, que foi quando eu procurei ajuda, que eu tinha um apego desorganizado, que é um apego que, principalmente que eu não fui criada com meu pai, fui criada sem meu pai, ausência, né? Então eu fui ausente de pai. Então, um apego desorganizado. Tudo na minha vida era uma desorganização. Tudo que vocês imaginar era desorganizado, não tinha controle. Tudo que eu fosse resolver, primeiramente eu explodia, não conseguia resolver tranquilamente, na conversa. Tudo para mim explodia. Então, foi daí que eu procurei ajuda, que eu fiz terapia e consegui que eu tinha um apego. E para mim me libertar desse apego, eu tive que procurar ajuda e fazer terapia. E daí eu consegui me libertar. Hoje em dia, eu sou coach de vida justamente por isso, né? Por conta que eu procurei ajuda e me libertei. E hoje eu, a Irmã das Neves, a gente está aqui para ajudar outras pessoas. Às vezes você tem um problema na sua vida, as coisas não estão dando certo, às vezes você fica se questionando. Meu Deus, mas por que minha amiga tem sorte para certas coisas e eu não tenho? Porque aquela colega passou no concurso e eu não passo. E você fica se diminuindo, às vezes você fica dizendo, eu não tenho capacidade para isso, e não é isso. Você é capaz de tudo aquilo que você quer alcançar. Qualquer objetivo que você quer alcançar. O problema, às vezes, é que você tem um desses apegos. Quando sua vida anda assim meio descontrolada, você tem um apego ou desorganizado, ou um apego evitativo, ou apego ansioso. Então, a gente vai falar eles nas próximas lives. Então, foi um dos apegos que eu descobri, né? Que o meu é o desorganizado. Vai ser o último apego que a gente vai passar para vocês. E hoje a gente começou com o apego seguro, que é o apego quando você tem vínculos, né, com seus cuidadores, que você tem uma criação saudável, né? E eu vou deixar a Irmã das Neves agora dar mais uma continuidade. E mais para frente eu vou falar algumas estratégias, né? De pessoas que às vezes não tem esse apego e ela pode pegar essas estratégias para começar a se reconhecer e começar a trabalhar o autoconhecimento, certo? É difícil, né, a gente falar do apego seguro e não falar do apego desorganizado. Exatamente.
todos eles são 4, mas eles são muito juntos. E por isso que a gente teve assim, a ideia, né, de trazer um de cada vez, mesmo que a gente ainda entre o outro, mas que fique bem claro que o apego seguro é algo muito importante nas nossas vidas. Né? Como ela falou aí, deu uma pinceladazinha a respeito do apego desorganizado. Porque realmente mexe um pouco com o apego seguro. O apego seguro é quando você é criado em um lar estruturado, entendeu? Mas eu quero dizer para você também que mesmo que você tenha sido criado por pai e mãe, e eles nunca se separaram de você, mas às vezes acontece que quando você é criado por outras pessoas, você cria um vínculo com essas pessoas e às vezes essas pessoas têm que partir. E você, mesmo com seus pais, você ainda vê que tem uma ligação. E a gente tem que se organizar entendendo que eles tiveram que ir, mesmo na fase de adolescente. Eu tive uma dificuldade, né, nessa questão do apego com a minha avó, né? Minha avó, foi uma doação, assim, muito entre linhas. Minha mãe nunca falou que me deu para minha avó. Mas ela falava com todas as convicções para mim, na minha fase de criança para adolescente, que ela realmente tinha me dado para ela. Então, isso criou um bloqueio dentro de mim, que isso afetou muitas coisas na minha vida. Ela era muito importante, sim, ela foi muito importante, ela nunca uma observação. Né? Por isso que o pessoal fala que tem algumas emoções que é frescura. Mas a minha avó, ela nunca saiu de dentro da casa da minha mãe. Mas isso afetou a minha vida. Né? Aqui falando a respeito do Freud, né, um dos pioneiros da psicanálise, ele fala assim, Freud acreditava que os laços emocionais entre uma criança e os seus cuidadores eram motivos principais pela necessidade de sua alimentação. E às vezes eu fico vendo algumas digamos assim, algumas terapias presenciais, né, que eu gosto muito da terapia da terapia presencial online, mas tem algumas que interagem melhor. E eu estava vendo, né, num canal aqui das redes, que quando se fala que é de alimentação, né, que o Freud falou a respeito, que tem uma ligação muito grande, eu fico vendo que a maioria das pessoas que são obesos, ou que aumentam de peso com facilidade, é realmente as emoções. E é ligado muito com as pessoas que você ama. Entre pais e mãe. Quando há uma separação entre pai e mãe, tem muitas crianças que elas terminam ganhando peso. Porque tem muito a ver como a pessoa que está passando por um processo emocional, ela agrega aquilo que é mais fácil. Aquilo que está mais próximo dela. O que está mais próximo? Alimentação. Então, ela termina comendo além da necessidade, para suprir aquele vazio que ela está sentindo dentro dela. Lembrando que nós estamos falando a respeito, né, do apego seguro. O apego seguro fala bem claramente aqui que primeiramente, acontece essa ligação entre pais e filhos. Entre pais. Isso não quer dizer que é mãe ou pai ou a mãe, mas entre os pais. Então, tem essa grande ligação que eles encontram segurança. Como eu falei no início, essa questão de você honrar pai e mãe é ter uma promessa que você terá longa vida. Por quê? Esse relacionamento te propõe uma ligação muito forte que te dá segurança e que tu não tem medo de agir em qualquer situação. Como a Rayane falou aqui, a respeito de decisões, a respeito de passar no concurso, a respeito de escolher uma pessoa para a vida. E aí vai, gente, falando aqui claramente a respeito de um atendimento, eu estou cuidando de um casal.
E o rapaz, ele tem maior dificuldade de se relacionar com o pai. E isso está afetando o seu relacionamento com a esposa. Por quê? Insegurança. Ele não sente segurança nas decisões. Ele tem sempre que estar buscando o pai. Tem sempre que estar buscando a orientação da pessoa mais próxima, que é o pai ou a mãe. Então, quando a criança ela é criada num ambiente seguro, ela tem a possibilidade de acertar muito mais. A gente tem que ter esse cuidado. E quando essa pessoa ela tem a dificuldade de se relacionar, de tomar decisões, a maioria, não fala, a gente não vai generalizar, porque em tudo tem exceções. Mas a maioria se apega a se alimentar mais. Tem uma ligação com o paladar, com prazer. Então, a comida te dá prazer e você vai mais além. Então, nós temos que ter essa segurança em tudo. E quando você adquire segurança, desde a infância até a fase adulta, você terá um crescimento em todas as áreas da sua vida, com mais qualidade e independência. Isso é importante, né? E é profundo. Porque quantas pessoas estão aí em algumas situações parada por causa das emoções, porque a emoção dela, ou a falta da ligação. Tem até uma palavra porto seguro. O que é isso? O que você entende? Isso aqui é o meu porto seguro. O que você entende? Às vezes a gente fala tanto sobre isso, de uma forma até como brincadeira, mas aqui, isso quer dizer o quê? É os seus pés no chão. Eu estou firmado. Se eu tiver com fulano, eu estou com meus pés no chão. Se eu tiver com a minha irmã, tal, eu tô firme. Nós vamos juntos. Nós atravessamos o Mar Vermelho e vamos embora. São situações. Se minha amiga estiver comigo na hora que eu for estudar, eu aprendo mais rápido. Isso é segurança. Mas a gente sabe também que em relacionamento de amizade, quando há um quebra, tem muitos deles que sofrem muito para conseguir outra amiga. E falando disso, é como a gente vai indo e vai falando da gente mesmo, falando de mim, eu tive muita dificuldade de ter amizade. Por quê? Porque eu teve muitos amigos que eu quebrei relacionamento. Não é 100% por minha causa, mas isso também atrapalha a sua convivência no meio da sociedade. Quando você está começando a adquirir segurança na pessoa, a pessoa vai e quebra o relacionamento com você. Isso também atrapalha. Isso também tira o teu equilíbrio das suas emoções. Imagine, gente, quando se fala a respeito, quando a gente perde os pais da gente na idade que você mais precisa dele. Numa relação de apego, o bebê está a todo tempo sendo estimulado por esse cuidador. E por meio de uma comunicação não verbal. A ligação. Gente, quem já amamentou, como nós estamos falando aqui, né? As pessoas dizem que quando uma mulher nasce, ela já nasce com um jeitinho de amamentar. Ela já nasce com um jeitinho de segurar um bebê. Quando ela se torna uma criança de 5 anos, 6 anos, quando ela vê um bebezinho pequenininho, ela já dá as mãos, ela já tem um jeitinho de pegar. A criança, ela começa a ter apego com a mãe, uma ligação tão profunda, né? Pelos olhos. Quando você está amamentando o bebê, o que acontece? Há uma ligação linda. Ali se chama segurança. Ele está olhando o olho dela e ela está dizendo nos sentimentos, fica à vontade, te acalma. A mãe está aqui. E ali tem um jeitinho da gente ficar pegando na mão, fazendo aquela massagenzinha ali na mão, vai passando aquele a segurança. Isso não é nada mais, nada menos do que o apego. É um relacionamento seguro. É um apego seguro, é uma caminhada segura. Mas muitas das vezes isso é quebrado. E quando se quebra esse apego seguro na adolescência, na infância da criança, a
criança cresce buscando esse apego seguro. E muitas das vezes é necessário, né? E é por isso que nós estamos aqui. É necessário que apareça uma terapeuta e uma coach na vida das pessoas. Para que ajude esse adolescente, para que ajude essa mulher, para que saia dessa insegurança que às vezes fica a vida toda buscando. E aí, quando não encontra, há muita separação, muitas não casam por causa desse apego que é quebrado. E se torna um apego inseguro. Mas a Rayane pode dar continuidade. Continuando aí a fala da irmã Darneve, que é uma coisa muito importante, né? Que ela disse que muitas pessoas vão dizer o porto seguro, né? Ela acabou de dar um exemplo muito lindo. Então, principalmente mãe, né? Que às vezes não consegue se identificar qual tipo de apego você carrega. É muito importante a gente identificar, você se identificar, por quê? Porque o apego que você carregou para a sua vida adulta, você só vai repassando, certo? Você vai repassar para os seus filhos. Então, seus filhos, se ele não tiver mais na frente, na vida adulta, reconhecer, né, que recebeu isso de você, e ele não procurar ajuda, ele vai continuar passando para os filhos e assim por diante. Então, é muito importante você identificar, para você poder se reconhecer que tem esse problema e você procurar ajuda. Porque quando você procura ajuda, toda a sua família, ela é estruturada, ela, né, se torna uma estrutura equilibrada. Então, sua família vai ficar toda completa, equilibrada. Não vai ter mais problemas que vinham acontecendo se você tiver um desses apegos que não seja o apego seguro, né? Então, é muito importante esse laço que para você ter com seus filhos, né? Tem muitos pais que não conseguem lidar quando o filho erra. Tem muitos pais que só querem que o filho acerte. Ninguém nasceu só para acertar. Todo ser humano ele tem o direito de errar e de acertar. Então, tem pai que não consegue lidar quando o filho erra. E aí vem um julgamento e isso passa o quê? Insegurança. E aqui ele vai alimentar aquela segurança e ele vai se tornar uma pessoa insegura e vai levar isso para a vida adulta. Então, tudo que ele for fazer, ele vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir inseguro. Então, é muito importante você pai, mãe, transmitir isso. Segurança. Às vezes, seu filho quer com a faculdade, só que você alimenta ele desde pequeno, que você, pai, quer que ele se forme em outra área. E aí, isso acaba deixando ele com a mente perturbada, com a mente indecisa, né? Porque os pais costumam dizer assim, você vai ter que fazer a que eu estou lhe dizendo. Porque eu que vou pagar, porque eu que estou lhe dando comida. Até você viver comigo, você vai fazer as coisas que eu quero. Não é assim que a gente tem que limitar nossos filhos. Então, isso aí vai acabando passando o apego ansioso, o apego ambivalente, o apego evitativo. Quando a gente não acaba conseguindo cumprir as necessidades que eles estão necessitando no momento. Por que é importante você sempre apoiar o filho? Quando você, mesmo que você não queira que ele faça aquela área, daquela formação, mas você vai apoiar ele. Você vai passar a segurança para ele. E aí ele vai o quê? Ele vai ter uma vida adulta, um apego seguro. Ele vai ser seguro em todos os problemas que ele for enfrentar na vida. Todas as adversidades da vida que vêm para ele, ele vai saber se sair num equilíbrio saudável, sem explodir, sem ter crises de ansiedade, sem vir uma depressão. Então, é muito importante hoje em dia os pais primeiro se identificar e procurar ajuda para se identificar qual apego os pais trouxe da infância e levou para a vida adulta. Porque quando a gente traz esses apegos,
e a gente tem filhos, a gente vai repassar. Então, eu vim procurar ajuda, eu sempre dou, e é exemplos que eu digo, que eu, a irmã Darnella, a gente está aqui hoje, o primeiro exemplo que a gente dá é os nossos. O meu mesmo, eu tive que procurar ajuda por conta dos meus filhos. Então, se eu não tive o meu pai ao meu lado me apoiando, porque o pai, homem, para nós mulheres, é o nosso porto seguro. Ele é que nos defende. Então, eu não tive isso, eu não recebi isso. Então, o que é que acontece? Eu estava transmitindo para o meu primeiro filho aquilo que eu recebi. Então, eu não recebi coisas boas. No meu coração, na minha mente, tinha uma ausência, que era uma ausência do amor do meu pai. Eu não sabia expressar para o meu filho um eu te amo. E isso aí ia acabar o quê? Eu ia ter uma família desequilibrada. Meu filho ia levar para a vida adulta a mesma coisa que eu passei, e ele ia ter a mesma coisa. Ele não ia ter um relacionamento bem, ele não ia ter relacionamento na vida profissional dele. Então, ele ia ter uma vida desorganizada igual a minha. Então, foi daí que eu procurei ajuda e reconheci que eu tinha problemas e eu precisaria procurar ajuda para me poder passar coisas boas para meus filhos e conseguir me libertar, né, de muitas coisas sem eu explodir, de uma maneira mais equilibrada. Então, hoje é muito importante os pais se identificar qual tipo de apego você tem. E se você não se identificou com o apego seguro, você primeiramente eu vou lhe passar umas ideias, umas estratégias. Então é você reconhecer que você tem problemas e você procurar ajuda, né? E você aprender a lidar com relacionamentos de uma forma saudável, porque tem gente que não consegue lidar com certos problemas, certas barreiras que a gente enfrenta. Tem certas pessoas que não conseguem lidar, elas já explodem, o mundo já cai por cima. Como se você pega um copo de água e ele se transforma numa tempestade. Então, outra estratégia muito importante, quando você se sente que não tem esse apego, você primeiro vai se colocar em primeiro lugar. Quando você se colocar em primeiro lugar, você vai se reconhecer que você tem problemas e você precisa ser ajudada. Para quê? Para que a sua família seja equilibrada, a sua família. Então, você vai ter uma família equilibrada, saudável, né? É como sempre a irmã da Neve diz, quando uma mãe, uma mulher procura ajuda, fazer terapia, ela ajuda toda a família. Porque a mulher é mais cuidadosa, ela é mais atenciosa, né? Então, quando ela procura ajuda, toda a família, ela vem estruturada de uma maneira saudável, equilibrada. Pode continuar, irmã da Neve. Como desenvolver o apego seguro? Você pode até estar se perguntando de que esse povo está falando, né? Como eu vou entender, como que posso me aprofundar. Mas é importante, como a Rayane já falou, que você precisa descobrir qual é o seu tipo de apego. E hoje nós estamos falando a respeito do apego seguro. Como que você pode dizer que alguém acredita em você? Como que você pode dizer, ou você pode estender uma mão e alguém pegar na sua mão e segurar? Como que você pode abraçar e uma pessoa sentir o seu abraço? Para que isso aconteça, precisa ter uma comunicação. Ninguém chega fazendo as coisas sem pedir licença. Se você pedir licença, a pessoa vai aceitar. Se você não pedir, a pessoa vai se sentir o quê? Que você evadiu a sua vida, a sua privacidade. Então, o apego seguro, ele é necessário para você desenvolver. É preciso você demonstrar ou comunicar amor. Comunicar amor. A comunicação é muito importante para que a pessoa se sinta realmente dessa forma segura. É comunicar seu amor, o carinho pelo seu filho, o carinho pela sua família, o carinho por aqueles que estão perto de você, o carinho por aqueles que você trabalha, com quem você trabalha, o carinho pelos seus clientes, amor pela sua profissão.
as pessoas vão ver em você todo esse movimento e as pessoas vão ter o quê? Facilidade de se aproximar de você. Até mesmo sendo os seus filhos. Tem filho que diz assim, eu mesmo não conheço os carinhos da minha mãe. Minha mãe não é carinhosa, meu pai não é carinhoso. Tem cliente meu que diz assim, meu pai nunca foi carinhoso, minha mãe nunca foi. Então, é importante, é realmente importante para desenvolver o apego seguro. E você pode pensar que suas ações mostram que você os ama. Às vezes você pensa que você está demonstrando, mas é necessário você realmente demonstrar que você ama o seu filho. Demonstrar que você ama a sua família. Não é só dizer assim, eu tenho um apego seguro com a minha família. Sim, você tem, mas você tem demonstrado esse apego que você tem, você é capaz de demonstrar esse amor pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós. Isso você só vai saber que você, ou mesmo a pessoa só vai saber que você tem um apego com ele e você vice-versa, se você realmente demonstrar esse amor. Demonstrar esse amor para com eles. É muito importante você demonstrar também valorizando. Eu estava com saudade de você. Esse dia que você passou fora foi muito difícil. Demonstrar apego. Ligar para a pessoa, olha, tá quanto dia que tu não veio aqui, ou o marido está viajando, ou a esposa está viajando, ou fazer uma surpresa para o filho na escola. Tudo isso faz com que a pessoa acredite que você tem um apego seguro com ela e ela tem com você. E você vai ser a primeira pessoa da filha que vai ser lembrado nos momentos que ela precisar de uma pessoa que demonstrou um apego seguro com ela. Você vai ser essa pessoa. Então, não demore para você demonstrar para as pessoas que você ama que você tem um apego, que você tem carinho por aquela pessoa. E isso vai gerar o quê? Segurança. Ela me dá segurança. Nela eu posso confiar. E hoje, nos momentos, ou nesses últimos momentos da vida, desse ano que já está encerrando, as pessoas estão buscando realmente apego seguro. Estão buscando. E hoje eu falo sério para você. Hoje, para nós, né, de uma forma generalizando, talvez esse não é o seu caso, mas devido ao relacionamento lá no ambiente, a gente não tem como a gente fugir disso, lá no ambiente familiar, essa pessoa não teve esse cuidado, ou não foi cuidada para ter esse vínculo, esse apego, ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Seja na escola, seja no seu dia a dia, mas ela vai ter dificuldade. E a gente falou aqui que a questão que é importante, esse vínculo para a vida. Não é só com aquela pessoa assim, eu só gosto de fulano. Isso não é bom. Carinho, comunicar carinho, demonstrar carinho é simples, mas para algumas pessoas não é simples, porque você não vai dar aquilo que você não recebeu. É como a Rayane falou, eu tive que aprender. Eu tive que aprender. No meu caso, eu já tive que ser mais segura. Calma. Eu já tive que me segurar, porque eu me entregava demais, eu me apegava demais. E quando você se apega muito, em muitas situações você fica dependente de pessoas. E apego seguro já está falando. É você saber com quem você pode contar. E também dá liberdade. Tem pessoas que não dão liberdade para que você tenha amigos. Você se aposta tanto, você segura tanto. Ou mesmo, você dá muito amor, que é uma forma de você assegurar aquela pessoa com você. Isso também não é bom. Você tem que deixar as pessoas que estão perto de você, que têm apego a você, que gostam de você, ter essa liberdade de
ter outros amigos, de ter um ambiente tranquilo. Porque às vezes você sufoca. Você se sente tão dono, você se sente tão tranquilo com aquela pessoa, que você não quer dividir ela com ninguém. Então, nós precisamos aprender ter esse apego seguro sem estragar. Né? Sem estragar esse apego que você tem com pessoas. Porque essa comunicação é importante, mas tem que ser tudo dosado. Tem que ser tudo pensado. Aí eu gosto de fulano, mas eu dou liberdade para ela se relacionar com outras pessoas. O apego seguro é você comunicar ou se comunicar de uma forma tranquila com outra pessoa, demonstrando amor. Sem ter que, muitas das vezes, o apego também, mesmo você se sente tão seguro que você estraga também. É importante. E é muito importante. E às vezes, como eu estou falando aqui, às vezes a gente até mistura um pouco as coisas. Mas o apego seguro, voltando lá para o início, de onde nós começamos há poucos minutos atrás, é o ambiente. Primeiro começa no ambiente, começa com pai, mãe, os avós, os irmãos. Por quê? Se você tiver aprender ter esse apego seguro com as pessoas mais próximas, você vai ter liberdade com as pessoas, você vai aprender. E você vai ter o quê? Convivências boas, você vai ter relacionamentos bons. Pode falar, Rayane. Nós já estamos terminando, gente. Estamos chegando no nosso horário. Que é muito bom falar. Só para concluir, né, uma das estratégias muito importantes, né, para o apego seguro é o autoconhecimento, né? É você praticar e se permitir descobrir o que é seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Uma das estratégias muito importantes para você ter o apego seguro, se você não se identifica, é você primeiramente ter o autoconhecimento. Você vai descobrir os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Então, uma pessoa segura, que tem um apego seguro, exemplos que eu vou dar, você quer começar a fazer caminhada, mas você só vai se sua amiga for, se sua amiga começar. Se ela não começar junto com você, você não vai. Então, quando a pessoa não tem um apego seguro. Agora, um exemplo que eu vou dar quando a pessoa tem um apego seguro. Quando você tem um apego seguro, independente se sua amiga vai ou não, você vai seguir em frente. Você vai seguir em frente. Você não vai ligar para o que os outros pensam. Você não vai importar com as críticas de quem criticar, né? Então, muitas pessoas não conseguem ir no evento se não for acompanhada de uma colega, seja de quem for. Então, ela não carrega um apego seguro. Quando ela consegue chegar num lugar sem ameaça, sem insegurança, ela tem um apego seguro. São pessoas que conseguem se sobressair sozinho, sem precisar de outras pessoas, sem precisar de ajuda de outras pessoas. Tem gente que diz assim, não, mas eu não vou em certo lugar porque eu tenho vergonha de chegar lá e entrar sozinha. Ela se sente insegura. Se uma pessoa olhar, aí ela já acha que a pessoa está ali já julgando, já criticando. E quando uma pessoa é segura, às vezes ela não precisa ser a mulher mais bonita, ela não precisa ser o homem mais bonito, ela não precisa ser uma mulher rica, andar de carrão, andar com bolsas de grife. Não, quando você tem um apego seguro, isso aí não é importância para você. Hoje em dia, a ansiedade, a depressão, a gente entrando aqui, que também isso aí entra e nos afeta muito, quando a gente não tem esse apego seguro, a gente acaba, né, trazendo a ansiedade, a depressão. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa no que a gente vai usar por conta das críticas. Porque sua amiga comprou uma bolsa de grife, você fica com aquilo. Não, eu vou ter que comprar, porque senão também eu não vou.
Isso não tem importância. É verdade. Só, Raiane, voltando bem na palavra que você falou, é o autoconhecimento. Eu não falei a Uhum. respeito do autoconhecimento, mas tu tocou, né? Eu até gostaria que tu se aprofundasse mais no autoconhecimento. Sabe quando você vai se sentir segura? Quando você buscar o autoconhecimento. E aí você vai Exatamente. descobrir não só qual é o seu apego, mas você vai descobrir que você é capaz. Você é capaz de ter um carrão, você é capaz de ter um carrinho e você vai ter, você tá bem. Exatamente. Você vai entrar em qualquer lugar, você vai estar bem. Quer dizer, o autoconhecimento vai te trazer a valorização de quem você é e aonde você quer chegar. E não vai importar. Aí vai vir o quê? Vai vir a cura da infância. Quando você adquire essa cura da infância, você vai descobrir os seus apegos e você vai aprender que você pode ir mais longe, ainda que você esteja sozinho. E ainda que você esteja em um grau mais alto ou você esteja num grau mais baixo, você vai aceitar o seu lugar, o seu posicionamento, a sua caminhada, para que você possa chegar no lugar onde você está, onde você quer chegar. Então, é importante, assim como o Ryan está aqui, assim como eu estou aqui, nós não viemos simplesmente de lá da sala de aula e paramos e chegamos aqui para falar a respeito disso. Nós tivemos que buscar o autoconhecimento para, primeiro, nos conhecer, para trazer esse conhecimento para você, primeiramente para nós, depois para você, e saber que muitas mulheres que estavam na posição que nós estávamos, sentadas numa cadeira, olhando para um livro que você pegou ele quando você tinha 15 anos de idade, ainda hoje você estava lá folheando esse livro e dizendo que a sua vida ia acabar com aquela história daquele livro ali. Quando você adquire esse autoconhecimento, você acredita que você tem que mudar de fase. Você tem que chegar em outro nível. E se você não for buscar o autoconhecimento, você não vai sair. E nós estamos aqui com o propósito de transmitir para você que você pode sim. Você pode ir até mais além do que nós que estamos aqui hoje. Só precisa você acreditar em você, na sua história. Qual é a sua história? Qual é a sua história do apego seguro? A Rayane teve a história dela, que ela perdeu o pai, a separação dos pais. E dias atrás, né, como ela falou, ela se viu. E aí, cadê a minha história? Cadê o meu porto seguro? Cadê essa pessoa faz diferença na minha vida? Mas mesmo assim, eu posso viver sem ela. E vou avançar, e vou levar meus filhos junto comigo. É isso que faz a diferença de você buscar o autoconhecimento, descobrir quem você é, descobrir a sua história, onde vai curar muitas mulheres. É isso aí. Verdade. Muito, Muito muito bem. importante. Muito bem. O autoconhecimento são uma das estratégias mais importantes, né? Que a gente tem que carregar para a nossa vida, para a gente se reconhecer e descobrir, né? Os nossos pontos fracos e fortes, como eu acabei de falar. E você sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Você tem que procurar coisas novas, né? Muitas pessoas, como eu dei exemplos atrás, preferem acreditar numa insegurança de uma colega, seja de uma pessoa familiar, do que a se acreditar em si mesmo. Então, quando você tem esse autoconhecimento, você vai acreditar em você. Em você. Você não vai acreditar na crítica do que o coleguinha disse, do que os outros pensam de você. Você vai acreditar em si. O que importa é você, né? O que importa é que você vai fazer e você vai conseguir, você é capaz para alcançar aquele objetivo. Então, hoje, muitas pessoas não conseguem identificar o apego e, às vezes, não conseguem quebrar barreiras por conta disso. Porque não consegue acreditar em si, porque dá ouvidos para os outros,
dar ouvidos para a crítica e porque os outros pensam sobre você. Então, as pessoas têm que se identificar qual apego você carrega e se libertar deles. Então, se você não se identificou com o que eu e a Irmã da Neve acabou de dar exemplos do que é um apego seguro, você comece buscando o autoconhecimento. Quando você buscar o autoconhecimento, aí você vai trazer o quê? Um apego seguro. Você vai se descobrir, você vai descobrir seus pontos fortes e fracos. Você vai sair da zona de conforto, você vai procurar coisas novas. Você vai não dar mais importância para aquelas pessoas que não te traz coisas positivas. Então você vai procurar coisas novas, você vai sair da zona de conforto, você vai fazer cursos, coisas que você acha que você tem certeza que você consegue e que você é capaz. Então eu digo exemplo de mim. Eu casei com 15 anos de idade, tive meu filho com 18 anos de idade, não tinha nem terminado o ensino médio. E gente da minha família dizia, o diploma da Rayane é esse menino. O diploma da Rayane agora ela tem outro com o segundo menino. O diploma da Rayane agora com outro menino. Ela tem 3 diplomas agora. Sempre ficava me diminuindo e não acreditava na minha capacidade. Porque eu tive meus filhos, a minha capacidade não acabou e não deixou de existir. Eu fiz o Enem, eu estava grávida do Saúl, do meu último filho. E aí, se eu fosse dar ouvidos, para muitas pessoas achavam que eu não era capaz. Se eu tivesse dado ouvidos, e aí? Eu estava aqui, só dentro de casa, cuidando dos filhos e da casa. E não estava aqui hoje para você, dizendo que hoje eu sou Rayane Silva, coach de vida. Eu não estaria aqui. Mas eu não dei ouvido para críticas, eu não dei ouvido para as pessoas negativas que diziam que eu não conseguia, porque meus 3 filhos eram um obstáculo, né? Era uma barreira. Então, eu não dei ouvido isso, eu segui. Não foi fácil. Não foi fácil eu deixar meus filhos, não foi fácil eu enfrentar colégio, faculdade com bucho, grávida, com buchão grande, não foi fácil. Então, eu não dei ouvidos para crítica, eu não dei ouvido para coisas negativas. Eu só confiei em mim. Só confiei em mim e hoje estou aqui. E vocês ainda vão ver eu e a Irmã das Neves palestrando aí no mundo afora para várias mulheres, ajudando outras mulheres, porque a gente acredita em si. Não é no que os outros pensam, não é no que os outros acham, não é o que os outros pensam sobre nós. Então, você tem que carregar, praticar o autoconhecimento. Quando você pratica isso, você se confia em si. Você vai achar seus pontos fracos e os seus pontos fortes, certo? Então, é muito importante, se você não se identifica com o apego seguro, você praticar o autoconhecimento. Ah, Rayane, mas eu não sei nem por onde começar. Procura a Irmã da Neve, terapeuta, ou então procura a Rayane, coach de vida. Estamos prontas para ajudar outras mulheres, né, que possam ter o mesmo caso que eu tive, ou coisas mais além, que a gente está pronta para ajudar. Então, tudo em nossas vidas é um propósito, tá? Antes eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu fui criada sem meu pai? Só que hoje eu consigo entender e lidar que foi um propósito, que se eu não tivesse sido criada sem meu pai, talvez eu não estaria aqui hoje, dizendo que eu sou coach de vida. Não estava. Então, tudo na nossa vida é um propósito. É um propósito. Então, e você tem que se confiar em si, se sentir segura, se mostrar segura. Você tem capacidade. Não é o colega ou o irmão, ou seja, quem for, que vai dizer que você não é capaz e você acreditar naquilo. Não. Quando você é seguro, não importa o que vão dizer, não importa dos julgamentos, você vai seguir em frente. E você vai quebrar as barreiras e você vai alcançar os seus objetivos. Né, Irmã da Neve? Você quer dar mais uma continuidade? Gente, está muito bom, só gratidão mesmo, muita gratidão por cada um de vocês que chegaram até aqui, né? Eu gostaria de dizer que nós atendemos, né, presencial e nós atendemos também online. Né? Nós duas somos de Benedito Leite e nós estamos aqui à disposição, aquela pessoa
que gostou dessa live de hoje e precisa de algo mais, nós estamos à disposição. É só entrar no nosso Insta. Você vai entrar, quando você entrar no nosso Insta, você vai direto para o nosso PV e você vai ter contato com a gente. Não se preocupe como que vai ser o nosso primeiro contato. O importante é que nós estamos aqui à disposição. E, com certeza, a gente está fazendo o melhor para que você também se sinta bem, como hoje nós podemos dizer que nós estamos bem. Então, uma boa noite, né, e muito obrigada pela atenção de vocês. Certo, gente. Boa noite, fique com Deus e foi muito bom. Né? Próxima quinta ou quarta, né, Irmã Darnelli? Não, próxima quarta não, porque é Natal, né? Quinta à noite, a gente vai estar aqui com outro tema, para a gente conversar, debater. E quero agradecer. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite. Isso aí. Café com leite. Gente, eu não estou conseguindo sair. Mas você salva também, tá bom? Ela fica salva. Tá. Tchau. 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 Boa noite.